Eu quero ler com vocês o texto da Bíblia, Mateus capítulo 15, versículo 29 ao 39. E eu quero começar a minha pregação, olha aqui no pastor antes da leitura, dizendo a vocês algumas coisas. Eu quero dizer a vocês que eu não acredito em mágica, eu creio em milagres. Eu não acredito em respostas simplistas, mas eu creio no poder de Deus na minha vida e na tua vida. Por isso eu quero ler essa passagem da Bíblia Sagrada com vocês. Mateus capítulo 15, versículo 29 ao 39. Nesse mês de novembro vamos meditar sobre o tema aos pés de Jesus. Nós precisamos estar aos pés dele, viver aos seus pés, ir até a presença dele. E esse texto é a abertura dessa nova série de pregações que nós vamos fazer com a graça de Deus aqui na IP Marial. Mateus capítulo 15, 29 ao 39, diz assim a palavra de Deus. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu ao monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando, e os cegos vendo. E louvaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenham compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo, e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Mateus 15, 29 ao 39. Eu acredito nesta palavra, eu acredito nessa história, eu acredito no que está escrito na Bíblia, para a minha vida e para a sua vida. O que você precisa colocar aos pés de Jesus? O que você precisa entregar para Ele nessa noite? O que você precisa tirar das suas mãos, tirar da sua mente, tirar do seu coração e depositar diante dele nessa noite? Talvez você precise colocar uma ansiedade, talvez você está aqui nessa noite e tem uma perturbação na sua alma, talvez você está aqui nessa noite cheio de temores, de medos, de tristezas da sua alma, talvez você entrou aqui nessa noite cheio de lágrimas. Eu quero nessa noite convidar o irmão, convidar a irmã a buscar no Senhor tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Eu quero começar falando sobre um assunto que tem a ver com todos nós, que é a aflição. Todos nós passamos por aflição, todos nós ficamos aflitos por algum motivo, seja dinheiro, seja família, seja trabalho, seja filhos, seja qualquer coisa. Todos nós ficamos aflitos. Quem não ficou aflito ontem? O pessoal que estava aqui, quem não ficou com o coração na mão para sair pela boca? Querido e querida, eu quero dizer a você que a aflição é uma coisa que acontece na nossa vida, e nessa história eu encontro algo de Deus para você, eu encontro algo do Senhor para o seu coração, em nome de Jesus. Eu quero começar falando sobre levarmos aos pés do Senhor as nossas aflições nessa noite. Quantos de nós já passamos por duras aflições, hein, pessoal? Quantos de nós que já perdemos o sono? Quantos de nós que já perdemos a fome? Quantos de nós que já paramos com a nossa vida porque estávamos aflitos no nosso coração? Talvez você está aqui desde a hora do louvor, comendo solto aqui, Deus abençoa, Deus operando, você está com o coração na mão aí, você está aflito, você está angustiado, você está com sérios problemas na sua vida que você não sabe como você vai resolver amanhã. Nessa noite eu quero convidar você a voltarmos ao texto bíblico. Mateus capítulo 15, 29 a 39, você pode pensar: pastor, tem alguma coisa errada nesse versículo? Não eram 5 pães e 2 peixinhos?
O senhor acabou de ler uma passagem da Bíblia, será que o senhor é um apócrifo? Será que o senhor lê um texto que está fora da Bíblia? Porque o senhor aprendi 5 pães e 2 peixes? Não, está na Bíblia essa história. Ali são 7 pães e alguns peixinhos. O milagre dos 5 pães e 2 peixes foi para o povo de Israel. Ao final sobrou 12 cestos, um cesto para cada tribo. Nessa história, se você prestou atenção na leitura que eu fiz, você vai saber responder essa pergunta: quantos cestos de comida sobrou ao final desse milagre? 7. Glória a Deus por quem falou 7 aqui, né? Então repita comigo: 7. Não, mas diga bem forte, diga 7. Por que eu estou pedindo para você repetir? Você não é papagaio de auditório, não. Eu estou pedindo para você repetir, para você entender o peso desse número. Esse milagre acontece com pessoas que não eram do povo de Israel. Acontece com pessoas gentis, com pessoas que não tinham a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Acontece de uma forma que vem manifestar, demonstrando que o nosso Deus é um Deus que ama todas as nações, todas as pessoas. No mundo inteiro Ele deseja abençoar e restaurar todas as pessoas. Quando Ele abençoa aquela multidão, Ele está abençoando universalmente o mundo inteiro. 7 é o número da perfeição, mas toda vez que você vê 7 na Bíblia, se refere a algo universal. Não se refere a uma época, a um grupo, a uma pessoa, mas se refere a algo universal que atinge todas as eras. Então, quando eu leio essa passagem, eu vejo algo que tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Eu não sei que impressão você teve de Mateus 15, mas enquanto eu meditava a semana inteira nesse texto para pregar, eu fiquei pensando na manifestação do reino de Deus que nós cantamos aqui. Eu fiquei pensando o que significa o reino de Deus se manifestar. Eu não sei se você pensou, você cantou agora há pouco, que veio o teu reino, que veio o teu reino, que veio o teu reino. Nesse dia, o reino de Deus veio sobre aquelas pessoas. E quando o reino de Deus vem, acontecem curas, acontecem milagres, acontecem coisas sobrenaturais que olhos nunca viram, que ouvidos nunca ouviram e que mente nenhuma já pensou na sua vida. Você pode dizer glória a Deus? Querido, eu acredito no reino de Deus, nessa glória. Quando eu li essa passagem, eu fico imaginando coxo andando, cego enxergando, surdo ouvindo, Deus abençoando os mancos, aleijados, cegos, mudos e tantos outros problemas que aquela multidão tinha ao procurar a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus estava em Tiro e Sidom, ministrando aos gentios, tanto é que um pouco antes, Jesus é interpelado por uma mulher que tinha alguém na sua casa enfermo, uma criança, e ela pede: por favor, Jesus, cure a minha criança. E Jesus fala: não, primeiro eu vim para o povo de Israel. Mas ela diz: então, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. E logo a seguir acontece esse milagre dos 7 pães e alguns peixes com essa multidão de pessoas. Querido, é impressionante quando eu leio o verso 30, nós vemos uma cura acontecendo, pessoas sendo curadas. Russell Shedd, ele dizia que essa passagem, ela vem demonstrar que as curas de Deus, elas não são meramente psicológicas. As curas de Deus, elas são reais, no físico, na alma e no espírito de uma pessoa. Então, se você está aflito, se você está cansado, se você está doente, se você está depressivo, nessa noite, Jesus tem poder para curar você. Jesus tem poder para restaurar você. Jesus tem poder para levantar a sua vida neste lugar, em nome de Jesus. Eu creio na cura que essas pessoas experimentaram na sua vida. Eu creio que nessa noite o Senhor vai nos visitar e tirar toda a aflição do nosso coração. Sabe, queridos, se tem uma palavra que a gente não precisa ir no dicionário, é aflição. Eu não preciso pegar o horário, porque se eu pedisse qual que é a aflição, você sabe o que é aflição. É essa dor que você está sentindo, é esse sofrimento que você está carregando. Nós sabemos o que é aflição. Nós sabemos o que é viver em ânsia, em agonia, em desespero, em profundo sofrimento. Muitos de nós estamos vivendo um ano terrível, um ano difícil. Claro, eu sou uma pessoa otimista, eu sempre creio que as coisas vão ser boas, que tudo vai dar certo, mas eu vou ser sincero com você, 2017, não apenas para mim, mas para muitas pessoas, para o mundo inteiro, está sendo um ano difícil, um ano desafiador de você lidar com ele. Estamos chegando em novembro, muitos de nós quase sendo carregados, muitos de nós sem força nenhuma, muitos de nós sem ânimo algum no nosso coração, porque a aflição tomou
conta da mente, tomou conta das atitudes, tomou conta das palavras, tomou conta da vida dessa pessoa. Eu gostaria que você entendesse o que eu estou ministrando aqui nessa noite. Eu gostaria que você entendesse que eu não preciso, pela graça de Deus, Deus me chamou para ser um profeta das nações. Mas eu quero dizer a você que até mesmo alguém que não é profeta poderia subir aqui e afirmar que há pessoas nesse auditório aflitas, porque você vê isso no semblante, você vê isso na palavra, você vê isso na postura, você vê isso na vida de uma pessoa. Uma pessoa quando está aflita, ela deixa isso transparecer perante os seus semelhantes. Então nessa noite eu quero convidar você que está com a sua alma cansada. Eu quero convidar você que não tem mais esperança. Eu quero convidar você que não tem mais ânimo, que não tem mais forças, a nessa noite nós voltarmos os nossos olhos para a Escritura Sagrada, para essa história do nosso amado Jesus e aprendermos algo para a nossa vida. Sempre aos pés dele podemos encontrar cura para a nossa alma. Eu creio que essas pessoas estavam aflitas porque estavam mancos, estavam doentes, estavam com problemas, aleijados, coxos, cegos, mudos. Não é fácil. As ocasiões que eu fiquei enfermo, algumas vezes que eu me enfermei de ficar de cama, de ter que fazer cirurgia, de ter que ficar de repouso, o primeiro sentimento que vem na mente é a aflição. Uma pessoa que mês passado recebeu o aviso que vai ser mandado embora, qual que é o primeiro pensamento que vem na cabeça dele? A aflição. A pessoa fica desesperada, aflita, porque não sabe como que vai pagar as contas de casa, sustentar a sua família. Uma pessoa quando vai no médico, pega um exame, aqui está uma moça que trabalha na área médica, você sabe disso. A pessoa pega o exame e vê lá uma doença, a primeira coisa que ela fica é aflita. Como que ela vai sair dessa situação? Essas pessoas estavam aflitas. Essas pessoas foram até Jesus, ouviram falar de Jesus, ouviram falar do Filho de Deus, daquele que cura, que salva e que liberta. E que coisa impressionante, todo domingo nós nos encontramos com Ele nesse lugar. Eu quero dizer a você, todos os dias eu falo com Ele na minha casa e você também pode falar com Ele. Eu quero dizer a você que esse mesmo Jesus está vivo e ressurreto e tem poder para agir na sua vida e na minha vida com toda certeza. Querido, eu quero convidar você a nós meditarmos em Mateus 15, 29 ao 39. Eu não sei que palavra você esperava ouvir nessa noite, mas eu quero que você volte no verso 29 e 30, por favor. Eu quero compartilhar a primeira ideia da minha pregação, mas antes eu quero ler o versículo de Mateus 15, 29 e 30. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu ao monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros. Agora, leia comigo a parte final do versículo, mas leia o melhor que você puder. Leia maravilhosamente a palavra de Deus. Vamos juntos. E os colocaram aos seus pés, e ele os curou. Mais uma vez toda a igreja. E os colocaram aos seus pés, e ele os curou. A primeira lição que eu deixo na igreja nessa noite é que se você quer entregar aos pés de Jesus as suas aflições, você precisa entender a seguinte lição: dirija-se até Jesus com as suas questões de vida. Dirija-se até Jesus, vá ao encontro dele, busque a presença dele. Não importa, pastor, mas a minha vida está toda errada, se eu orar Deus não vai me ouvir. Eu não quero discutir com você agora se você está em santidade ou em pecado. Eu quero que você vá à presença de Jesus. Eu não quero discutir se você já leu a Bíblia inteira esse ano ou não leu. Eu quero que você vá para a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é assim que nós fazemos na nossa vida. Lá no seu trabalho, quando você tem problema, quem que você procura lá? Você procura o fofoqueiro da repartição, quem resolve? Quem que você procura lá? Quando você está lá, tem alguma coisa aqui na cidade, quem que você procura? Você vai na Câmara de Vereadores, vai na Prefeitura. É assim. Nós sabemos que há certas pessoas que resolvem os nossos problemas. Eu quero dizer a você que há uma pessoa neste lugar que pode resolver a sua vida, e ele se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus.
Querido, ontem eu estava tendo o privilégio de almoçar com uma linda família, o nosso irmão Epaminondas, que está aqui conosco no culto, no alto dos seus 80 anos. Seu Epaminondas, dá um tchauzinho pro pessoal do senhor aí, ó. Esse homem, vamos aplaudir a Jesus por esse homem. Vamos aplaudir, eu quero que você faça isso pelo seu aniversário, 80 anos de vida. E ele me fez um convite, uma coisa bem difícil, você pastor, vamos almoçar lá no Amigão. E aí lá foi eu e o pastor Juliano Ferraz, Vânia, Manu, Rafa, Gabi, o cachorro, o papagaio, o gato, todo mundo. E fomos almoçar no Amigão com esse casal maravilhoso. Foi muito bom, foi um tempo gostoso. Aí saí de lá, tinha um compromisso, tinha que fazer uma visita. Aí eu falei, vamos embora, Vânia. Demos tchau, abraçamos, tiramos selfie, tudo. Entrei no carro, voltando para casa, eu vejo aquele tempo assim, parecia aquele tempo de filme assim, sabe? Aquele furacão que vai começar. Eu falei, meu Jesus, o que vai acontecer em Marialva? E voltamos. Aí foi chegando, sem energia, tudo caindo na rua, árvore, galho, tudo sujo. Quando eu chego aqui, ali na Praça da Bíblia, tem um monumento, a Escritura Sagrada aqui ao lado, a árvore partida no meio ali. Eu não sei se foi raiva desceu o vento que partiu a árvore. E quando eu chego aqui, a nossa moçada fazendo os últimos preparativos, e eles se virando nos 30 para tentar salvar as coisas dentro do que destelhou no central do nosso telhado ali em cima. E aí aquela situação toda, e uma aflição veio no meu coração. Primeiro, pelo esforço dos meninos, do André, da sua equipe, de todos que trabalharam, todos que ajudaram, se esforçaram, meus irmãos, se dedicaram para arrumar esse salão, para o Zoom e também para servir a nossa igreja. E eu fiquei com o meu coração partido ali, vendo aquela cena, aquela água caindo. Se eu tivesse com a mão da mãe do mundo, eu tampava aquele telhado uma vez só, mas não tinha como. E aí a gente sem saber o que fazer, tirando ali todo aquele fogo para não espalhar água em cima. Enfim, estávamos lá e a chuva comendo solto. E aí uma hora eu falei, pessoal, vamos orar. Demos as mãos. Porque eu aprendi que todas as questões da minha vida eu tenho que levar até Jesus, até mesmo aquelas que parecem impossíveis de se resolver. E aí nós oramos ali, a chuva continuou, aí foi parando. Aí começou a vir anjo, Deus mandou pessoas, eu já citei no Facebook, irmãos que vieram ajudar. Aí veio a equipe da prefeitura, o pessoal subiu lá, os caras cabra macho desses subiu lá em cima, tudo molhado, tamparam tudo lá e resolveram o problema. E glória a Deus, está tampado e vamos arrumar amanhã, se Deus quiser. Isso é a ação de Deus. Isso é o milagre de Deus. O milagre de Deus. Ele usou 7 pães. Ele usou ontem tanta gente para abençoar as nossas vidas como igreja. Eu quero que você entenda isso que eu estou ministrando nessa noite. Mas os meninos sabem disso. A primeira atitude que nós tivemos ali foi clamar o nome do Senhor naquele salão, chovendo. Eu sei que não teve som, eu sei que a gente queria, mas Deus é soberano. Deus tem o controle de todas as coisas. Mas eu quero que você aprenda a se dirigir ao Senhor, a falar para Ele, a contar para Ele, a chorar na presença dEle, como eu tenho feito muitas vezes na minha jornada. Querido, eu quero que você entenda o que eu estou ministrando. Eu quero que você entenda que Jesus não é um dogma, Jesus não é uma história, Jesus não é um mito, Jesus, Ele é uma pessoa como eu e você. Só que a grande diferença é que eu tenho limites, você tem limites, mas Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida e na minha vida, para a glória de Deus. Quem crê de amém nessa noite? Querido e querida, eu quero dizer a você que tudo converge nele, tudo se encaixa nele, tudo se resolve no Senhor. As multidões, elas levavam os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos, os coxos para serem curados pelo Senhor. Entregavam aos seus pés, humildemente, reconhecendo: você é a única pessoa que pode resolver o meu problema. Olha aqui para o pastor Juliano Ferraz, escute o que eu vou te falar. Qual foi a última vez que você falou para Jesus que Ele é a única pessoa que pode resolver os seus problemas? Qual foi a última vez que você se rendeu diante dele? Que você falou: Deus, está difícil, não consigo, não tenho como, as portas se fecharam, só o Senhor para agir na minha vida. Querido, porque a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz que Ele é o nosso mediador junto ao Pai.
A Bíblia nos revela isso claramente. Quando eu começo a ler a Bíblia, eu percebo que através de Jesus eu tenho acesso a todas as bênçãos de Deus. Então, nele qualquer pessoa aflita encontra paz, encontra bênção, encontra cura para o seu coração, encontra provisão, encontra um milagre que necessita para a sua jornada aqui nessa terra. Tem 2 versículos que eu quero ler com vocês. O primeiro é Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. No Evangelho de Mateus capítulo 11, 28 ao 30, o Senhor Jesus, ele faz a seguinte afirmação. Ele diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Se der ligar a hora que eu agradeço, por favor. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Já aconteceu com você? Por exemplo, lá em casa, a minha esposa, ela sempre pega no meu pé que eu sou meio complicado, pessoal. Quando eu vou ao mercado, eu não gosto de fazer 2 viagens lá no estacionamento. Então, se filmasse, vocês iam inacreditável o que eu faço. Só Deus que não duvida, porque Ele é Deus. Mas eu pego cada sacola, Evandro, você não tem noção. Eu junto a sacola assim. Isso, obrigado. Eu junto as sacolas, eu pego umas 20 sacolas e vou subindo assim, meio tal, aquela coisa louca. Como seria bom se tivesse alguém para mim? Alguém na metade que eu vou carregar com você. Quantas vezes que você precisava só de uma palavra? Quantas vezes que você precisava só de um abraço? Quantas vezes que você precisava apenas de uma oração? Eu quero dizer a você, mesmo que você não tenha sentido nada, visto nada, Jesus estava ao seu lado, trazendo consolo à sua alma. Porque toda pessoa que crê no Senhor Jesus tem um afago de Deus, tem um abraço de Deus, tem a presença de Deus, trazendo alívio ao seu coração cansado. Eu quero que você feche os seus olhos um instante agora, por favor. Eu quero que você pense nesse primeiro tópico que eu ministrei a você. Todas as questões da sua vida você está levando a Jesus, porque existe apenas um lugar em que nós podemos descansar, existe apenas um lugar que a gente pode se renovar, que é a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. Há uma linda canção da irmã Luísa Rosa que eu me lembrei e que eu vou pedir para que a irmã Aline nos ajude colocando ela agora. Eu quero que você, enquanto essa canção toca, enquanto essa irmã ministra com essa gravação, você possa adorar o Senhor, você possa pensar em quanta coisa pesada você está carregando aí dentro, quanta coisa difícil você está lidando, e que você não tem orado, você não tem falado com Jesus o suficiente para ter alívio na sua alma. Eu quero convidar você a fazer esta oração agora, em nome de Jesus. Eu quero que você escute essa letra. Há um lugar de descanso para você. Ela diz nessa canção: esse lugar é do Senhor. Feche os seus olhos agora. Pense como tem sido a sua semana, a sua vida. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar. Há um lugar de liberdade reinar. Este lugar é o Senhor. Aleluia! Há
suas horas em noite. Nele você tem descanso, abrigo, paz, restauração, renovação. Mas eu quero compartilhar uma segunda ideia que está no versículo 36, 32. Leia comigo o versículo 32 aqui em Mateus 15. Diz assim a palavra: Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenham compaixão desta multidão. Aleluia. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Querido, eu quero dizer em segundo lugar, que aos pés do Senhor nós podemos entregar nossa aflição, porque Jesus tem compaixão das nossas necessidades. Jesus tem compaixão do nosso sofrimento. Jesus tem compaixão do que eu e você estamos vivendo neste ano, na nossa jornada. Quem crê, diga amém, por favor. Querido, nessa noite eu quero afirmar a vocês: você tem estado aflito no seu coração? Você tem sentido aflições na sua alma, como oramos, como clamamos até agora? Porque David Wilkerson, ele afirma o seguinte: todos nós sabemos o que é aflição. Todos nós. São aqueles períodos de problemas e pressões que nós enfrentamos na nossa vida, na nossa jornada. São aqueles momentos que nos fazem acordar de madrugada. São aqueles momentos que tiram a nossa alegria de viver. E esse homem, ele é um PhD nesse assunto, porque a sua esposa, ela fez 25 cirurgias. A sua esposa não teve um dia que ela não teve dores na sua vida. Na sua casa, esse pastor lidava com a enfermidade da sua esposa, que teve inúmeros tumores ao longo da sua vida. Então, quando ele está escrevendo uma pregação sobre a aflição, nós estamos diante de um comentário de um homem que
que viu isso na sua vida, viu isso na sua família, viu isso na sua casa, porque na verdade a aflição ela é resultado de muita dor, ela é resultado de sofrimento, de coisas que nos paralisam, de coisas que geram angústias e ansiedade na nossa alma. Contudo, eu quero afirmar a vocês que o nosso Deus é o Deus que age nas nossas aflições, é o Deus que sente compaixão de você. Deus tem mais compaixão de você do que você mesmo. Amém, pessoal? Amém. Será, pastor? Eu afirmo. Eu discipulo pessoas desde os meus 18 anos. Eu faço discipulado pessoal, individual, com família, com casal, com uma pessoa só, com grupos. E quando eu pergunto assim, você tem certeza da sua salvação? Aí a pessoa já fala assim, não, pastor, sei não, estou preparado para você voltar agora, você acha que eu vou ficar? A pessoa, ela se coloca no inferno, ok? Às vezes Deus nem colocou o cara no inferno, ele já está se colocando no inferno, porque a gente mesmo não tem compaixão da gente. Aí você serve um Deus que olha lá para o céu e vê você passando lutas, tribulações, problemas, dificuldades, como Jesus estava vendo essa multidão, e ao ver a multidão, o que ele sente delas? Compaixão. O que ele sente delas? Ele sente a fome delas, ele sente a dor delas. Então eu quero que você entenda que Deus sente a tua aflição, Deus sente a tua dor, Deus sabe o que está acontecendo na sua vida. Eu quero que nessa noite você entenda o que eu estou ministrando. No Salmo 34:19, o salmista afirma: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Por que Deus livra? Porque Ele tem compaixão de você, porque Ele tem compaixão da minha vida. Eu quero que você entenda, só que Ele pode permitir que a aflição perdure um período em nossa jornada. Na verdade, eu tenho escutado de muitas igrejas neopentecostais que você não foi chamado para sofrer, para ter aflição, para ter dificuldades. Isso é do diabo, e quem prega que você tem que aguentar firme na aflição não é de Deus. Querido, eu quero dizer para você que do diabo é você pregar que você não vai ter aflição, porque o próprio Salvador falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não fica vendo você como a gente fica vendo no UFC. Ele não fica vendo você apanhar, ele não fica vendo você apanhar e sofrer, ele não faz nada, ele interfere, ele age, ele vai junto, ele toma junto a porrada na cara, se for necessário, mas ele não te abandona, porque ele tem compaixão de você e do pastor Juliano. Nessa noite eu quero que você creia nessa palavra. Ele teve compaixão da multidão, dos problemas que eles estavam vivendo, da escassez que eles estavam passando, da falta de alimentação que eles tinham naquele momento. Ele sente compaixão dos seus filhos e filhas. Quem aqui é filho de Deus, diga glória a Deus, por favor. Se você é o filho de Deus, você precisa entender isso. Quem é pai e mãe desse auditório sabe o que eu vou falar. Você não quer que teu filho pegue nem gripe. Nem gripe. E quando pega, a gente fica bravo ainda. Onde você colocou a mão? O que você comeu? O que você fez? O que você aprontou? Se a gente pudesse colocar o nosso filho numa redoma, nós colocaríamos, todos nós aqui, para que não acontecesse nada de ruim. Então não fique imaginando o que Deus sente por você, o que Deus tem para a sua vida. Ele fica olhando para você e tendo pensamentos de compaixão, de restauração, de renovação, de levantar você do que você está passando nesse momento. Muitas são as aflições do justo, como Davi diz, mas Deus, no seu tempo, a sua maneira, da forma que Ele definiu, nos livra. E o livramento de Deus, escute, eu vou te falar, é duradouro. O livramento de Deus não é improviso. O livramento de Deus é para sempre. E o diabo não pode atrapalhar quando Deus coloca a mão na nossa vida. O inimigo não pode interferir quando Deus resolve agir na nossa história. Por quê? Porque Ele nos ressuscita não só do sofrimento, mas da dúvida e do medo que atormenta a nossa alma e que gera toda essa aflição que muitos de nós estamos sentindo. Somos capacitados, na verdade, como eu quero dizer a você, a enfrentar a dor, a enfrentar o medo, a enfrentar o sofrimento, a enfrentar qualquer coisa, porque nós sabemos que o Senhor está do nosso lado.
que nós servimos a um Deus que tem compaixão de nós. 2 Coríntios, eu quero ler duas promessas da Bíblia. Primeiro, 2 Coríntios 4,17. E a segunda é o Salmo 103, verso 8 ao 14. Mas primeiro vamos ler 2 Coríntios 4,17. Leia comigo aqui na tela, se você puder. Vamos juntos? Toda a igreja. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Deus está forjando você nessa noite. Deus está preparando você para algo maior que você não percebeu ainda, que você não compreendeu ainda na sua vida. Eu quero que nessa noite você creia nisso. Essa momentânea